quem é que está realmente resolvendo a crise climática? Será que os jovens são só aquele famoso futuro da nação? Ou, na verdade, eles já são os grandes líderes de hoje? Esquece aquela velha ideia de que adolescente tem que esperar crescer para poder agir. A verdade, e isso é embasado em relatórios globais e dados acadêmicos fortíssimos, é que eles já estão ali, na linha de frente, construindo agora mesmo as soluções que o mundo está precisando para ontem. E aí, pessoal? Boas-vindas a mais essa explicação especial aqui no canal Uma Noção de Tudo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é fascinante e absolutamente urgente: o protagonismo juvenil e a cidadania ambiental. Nossa conversa de hoje vai mostrar para vocês, usando como base fontes sólidas da academia, relatórios da ONU e da Unesco, como a educação realmente engajada transforma realidades. A gente vai viajar desde ações simplesmente fantásticas com estudantes do Nordeste brasileiro até o impacto direto deles nas grandes negociações globais. Então, bora lá, vamos direto ao assunto? Bom, para começar, a gente precisa entender o que de fato significa essa tal de cidadania ambiental. Durante muito tempo, a ideia de sustentabilidade focava quase que exclusivamente na nossa pegada ecológica. Sabe aquela visão bem individual mesmo? Tipo, ser um consumidor verde, separar o lixo bonitinho, apagar a luz quando sai do quarto. Legal, né? Mas estudos acadêmicos super recentes trazem um conceito novo que é muito mais poderoso: a pegada social, ou como chamam lá fora, o handprint, a marca das nossas mãos. Essa visão foca pesado na ação coletiva e na justiça socioambiental. Ou seja, o foco deixa de ser só o que a gente consome isoladamente lá na nossa casa e passa a ser como a gente se organiza politicamente para mudar o sistema de verdade e resolver os problemas reais da nossa comunidade. E é exatamente nesse ponto, nessa virada de chave, que entra a força gigantesca da juventude. O verdadeiro protagonismo acontece por meio dessa mobilização coletiva. Isso significa que os estudantes deixam de ser só aqueles espectadores passivos, sabe? Aqueles que ficam só debatendo os problemas ambientais olhando para a lousa da sala de aula. Em vez disso, eles passam a construir, de forma superativa, ações que transformam tanto o ambiente escolar quanto as comunidades ali ao redor. É colocar a mão na massa mesmo. Para deixar isso bem cravado na nossa cabeça, tem uma definição do educador Antônio Carlos Gomes da Costa que eu acho brilhante. Ele diz que o protagonismo juvenil é a gramática e a didática da participação dos jovens em ações que visam o bem comum. Pensa no peso disso. Isso é muito profundo. Significa que agir como protagonista é a própria linguagem, é a base fundamental por onde a juventude aprende na prática a viver em democracia e a construir um planeta sustentável de verdade. Mas, na prática, como é que essa teoria toda funciona? Bom, vamos olhar para o nosso Nordeste, que traz exemplos que são simplesmente formidáveis. Eu queria destacar aqui o programa Convida, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. Essa é uma ação estruturante gigantesca que inicialmente foi proposta pelo Ministério da Educação. Mas o grande pulo do gato aqui, o grande diferencial, é que o Estado do Maranhão abraçou a ideia de um jeito incrível e transformou o apoio às escolas sustentáveis em leis estaduais. Pois é, eles institucionalizaram a educação ambiental. Isso garante que o tema não seja só uma modinha passageira, mas sim uma política pública forte, séria e permanente. E quando a gente vê os estudantes conduzindo os trabalhos e liderando os debates nessas comissões, o aspecto mais fascinante de toda essa iniciativa fica escancarado. O jovem é o centro de tudo, o elemento central do processo, tanto na teoria quanto ali na prática diária. A escola tradicional, daquele jeito antigo, acaba se transformando num espaço super vivo de debate. São eles os alunos que lideram o diagnóstico dos problemas socioambientais, tanto globais quanto ali do bairro deles, e criam os próprios planos de intervenção para melhorar o lugar onde vivem e estudam. É o poder literalmente na mão de quem vivencia o problema. Só que, claro, para essa mudança toda não ficar só na promessa e conseguir ganhar escala, a gente precisa de uma estrutura sólida, certo? E isso se baseia em 3 pilares principais. O primeiro, como a gente viu, é a base legal, tipo a legislação estadual lá do Maranhão. O segundo pilar é o engajamento de toda a comunidade escolar, porque ninguém faz nada sozinho. E o terceiro, que eu acho fantástico, é o apoio acadêmico. A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, por exemplo, chegou junto e criou disciplinas específicas para dar todo o suporte técnico e metodológico para as escolas que têm a Convida. Gente, é a universidade levando conhecimento científico puro e aplicado para dar suporte prático para os jovens lá no chão de fábrica da escola. Agora, arrumando as malas e viajando lá do Nordeste para o norte do país, a gente encontra um exemplo espetacular na Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o famoso INPA, desenvolveu um programa que durou 15 anos chamado Pequenos Guias do Bosque da Ciência.
Imagina o cenário. Lá nos anos 90, existia um conflito territorial super grave entre o parque e as comunidades periféricas que viviam no entorno. Sabe qual foi a solução? O INPA trouxe os jovens dessas comunidades para dentro, treinou essas turmas com pesquisadores durante 6 meses, e aí, por um ano inteiro, esses mesmos jovens atuaram como guias ambientais do bosque. E presta atenção nesse detalhe que, para mim, é o que mais impressiona. A gente está falando de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Isso mesmo. Esses jovens, vindos de áreas super vulneráveis, atuaram como mediadores para conseguir reduzir tensões de conflitos de terras que eram ultracomplexos. E tem mais. Pesquisas científicas que analisaram o projeto mostraram que isso redefiniu completamente as relações de poder dentro das próprias famílias deles. Por quê? Porque esses estudantes levaram a ciência para dentro de casa, empoderando não só a si mesmos, mas a comunidade inteira. Bom, o impacto regional a gente já viu que é inegável e gigantesco. Mas e lá fora, no cenário global? A juventude também tem mostrado uma força absurda. Só para citar um caso famosíssimo que está super documentado na literatura acadêmica, lá em 2019, protestos massivos liderados por estudantes forçaram a renúncia da ministra do Meio Ambiente da Bélgica. Eles têm, sem dúvida nenhuma, uma legitimidade ética enorme. Só que especialistas alertam para um desafio bem sério que eles chamam de abismo de conversão de poder. Traduzindo, os jovens fazem barulho, pautam a mídia, levantam as questões, mas ainda esbarram em barreiras imensas na hora de converter toda essa energia em decisões reais, lá naquelas mesas de negociações oficiais dos fóruns internacionais. E, para tentar preencher exatamente esse abismo, a gente tem visto iniciativas multilaterais de muito peso entrarem em campo. O Fórum das Nações Vulneráveis ao Clima, por exemplo, oferece um programa de bolsas super bacana para treinar jovens e levá-los fisicamente, presencialmente para as conferências internacionais de negociação climática. O UNITAR, que é um braço de pesquisa ligado à ONU, está fornecendo treinamento técnico focado especificamente para a juventude da periferia global. E a Unesco apoia de forma super ativa os projetos de escolas verdes. Nessas escolas, jovens e ativistas aprendem metodologias reais, usando tecnologia de ponta para monitorar a qualidade do ar e da água lá nas regiões deles. É dar a ferramenta certa para a galera agir. E o que é mais legal nisso tudo é ver como essas iniciativas se conectam perfeitamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS da ONU. Eles funcionam meio que como uma grande moldura para tudo isso, provando que não são só esforços isolados e perdidos por aí. Existe toda uma governança multilateral, criando parâmetros globais para garantir que a educação seja de fato um caminho real para a equidade social e climática. E para melhorar, os dados oficiais nos trazem notícias muito boas. Eles indicam que a gente está vivendo agora um ponto de inflexão super positivo. Está rolando um aumento real, mensurável, na participação de jovens indígenas e de estudantes com deficiência em comitês consultivos internacionais de alto nível. Gente, isso é a verdadeira justiça ecológica em ação. É garantir que essas vozes que historicamente foram sempre marginalizadas não apenas sejam ouvidas de forma simbólica, mas que elas ajudem de verdade a desenhar e decidir o futuro global de todos nós. Então, para a gente amarrar tudo isso e encerrar, eu deixo uma reflexão provocativa para vocês. Sabendo do impacto gigante de tudo isso que a gente conversou, como é que as nossas próprias comunidades e as nossas escolas podem apoiar e ajudar a formar esses líderes de hoje? A crise climática é real, ela é urgente e a educação participativa, sem dúvida alguma, é a nossa chave mestra. Eu agradeço demais a companhia de todo mundo que acompanhou essa nossa explicação até aqui. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas iniciativas, eu adoro ler e participar dessas discussões com vocês. E lógico, não esqueçam de se inscrever no canal Uma Noção de Tudo para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Um abraço gigante e até a próxima!